São 11h39 da noite da quarta-feira. Você ficou de fazer a cartinha para menina, pessoa que você gosta. E eu resolvi gravar para você sobre o seu Udu. Eu estava lhe devendo isto. Robert Caran Júnior, 28/7/1989. O seu Odu Uri. Nós iremos falar sobre isto. Para saber o que eu estou dizendo, você vai somar assim no seu dia que você nasceu. 2 mais 8 mais 0, tem que colocar o 0, mais 7 mais 1 mais 9 mais 8 mais 9. Então o total vai dar 44. Como o jogo de burros são de 16, tudo que passar disso é levado a um 9 fora. No caso, 4 mais 4 igual a 8. Entende? Então, o jogo de burros tem 16 caídas. E aí, tudo que for mais, no caso, por exemplo, se desse 17, aqui o número do seu nascimento, seria 1 mais 7. Então, nós teríamos o número 8 também. E vamos nos focar nessa história de Odu Uri. Eu vou lhe explicar o que é que acontece quando eu acendo uma vela, quando eu coloco a cabeça de um boneco, sabe? Mas eu vou partir do fundamental, daquilo que realmente interessa. Tá? Se você precisar de mais vídeos explicativos, você diz assim, mestre, eu gostaria que você me explicasse mais sobre isto, para não haver choques, porque eu entendo que toda essa história de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, sabe, é estranho a muita gente. Por exemplo, você hoje me perguntou, e como vai o Felipe? Veja, o Felipe, quando a gente mexeu com Orobas, ele está sempre agradecendo. Eu tenho vários prints de agradecimentos dele, de mudança de vida, sabe? Mas acontece uma coisa. Primeiro, tem pessoas que parece que nasceram precoces, sabe? Tem pessoas que a gente olha, será que essa pessoa sabe que ela não nasceu de 11 dias igual um pinto? Será que essa pessoa sabe que ela esperou dar 9 meses para nascer? Será que essa pessoa sabe que ela esperou 30 anos para ter 30 anos de idade? Será que essa pessoa sabe que o ano, ela esperou 365 dias para chegar ao final do ano? Será que essa pessoa tem consciência? E eu digo, essas pessoas têm consciência, sim. Mas quando elas vêm procurar magia, elas têm um problema sério, como é o caso dele. Nós chamamos de racismo estrutural. Por quê? Porque a pessoa sabe que existe isso, existe candomblé, existe quimbanda, existem essas coisas, mas a pessoa se resguarda na luz. Tá certo, meu amigo. Se resguardar na luz é importante, mas você precisa saber quais as armas que o inimigo pode utilizar contra você. Ok? Então, não querer saber, você tem um conceito pré-formado. O que é preconceito? É um conceito que você cria antes de conhecer a coisa. Por exemplo, quando você perguntou Felipe, como está Felipe? Veja, quando ele veio até mim, ele estava numa situação difícil, sabe? Numa quebradeira da pílula, numa maconha desgraçada.
E aí começou. Só que ele não me disse que a menina dele, a Juju, era macumbeira. Eu vi as coisas e fiquei na minha. Porque o cara vem tão desinformado que eu digo, olha, a gente vai começar, eu jogo as cartas, digo, olha, a gente vai começar com o padê. O que é o padê? É uma comida que você faz para Exu. Exu é o maior de todos os orixás. Para nós que praticamos Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outros. Então você faz um padê, dentro do padê já corta aquilo ali tudo. Porque não depende do que você coloca na cumbuca. Depende do conhecimento e da intimidade que o mestre tem com aquela entidade. Aqui na minha casa é o Exu de Quimbanda, é Exu maioral, é uma mistura de Lúcifer, Beelzebub, Leviatã e Asteroide. São 4 em um. Esse é uma coisa simbólica, como eu perguntei para a sua pessoa como era o bode. Então, quando ele falou que ele não era macumbeiro, foi bom saber que ela também fez a amarração para você. Porque eu já pensei que esse tempo todo, eu mandando vídeo e tudo, a pessoa despertou, mas não despertou. E você pergunta assim, mas essa pessoa é inocente? Não. Essa pessoa é burra? Também não. Mas ela tem um preconceito. Ah, mas se ela quer me ver destruído, e ela fez isso para mim? Não, não é assim. Eu disse, mas Felipe, você também fez a amarração para ela. Você quer vê-la destruída? Não. Então por que quando ela fez a amarração, como eu estou lhe informando, para você na encruzilhada, ela quis o seu mal? Ela não quis, porém, são despertadas forças. Quando a gente mexe ali na amarração, e no caso de vocês, eu mexi com bonecos brancos, ou seja, não são voodoos, não foi uma coisa feita para ontem, porque vocês, sabe, o nível de vocês não permite que seja feito um trabalho desse nível. Vocês fizeram um trabalho na luz. Vocês fizeram um trabalho para quebrar coisa ruim, uma magia de amarração em Lilith. Você viu a menina trabalhando, o que ela pode mostrar, ela pode, porque você também é mestre maçom. Você não pode chegar, você pode mandar foto, você não pode chegar e abrir tudo para mim, porque a gente também não pode abrir para vocês. Então você entende seu lado, você entende o meu lado quando entende o seu. Sim, a menina foi e apresentou a Lilith, né? Ela é sacerdotisa. Isso aqui é Robert Caran e Carolina Teixeira Scarpa. Ok? Eu quero que a senhora. Por que ela disse eu quero? Porque ela tem intimidade. Dentro da magia de Lilith, existe súcubo, íncubo, que são amãs astrais. Abaixo da Lilith está Samael. Samael é algo de outro mundo, de outra coisa. Então, esses segredos competem a sacerdote e sacerdotisa. Os mistérios de Lilith eu não mexo, porque só quem mexe é mulher. Então, como tem uma mulher envolvida, Lilith vai trabalhar do jeito que a sacerdotisa, porque você não menstrua. Você não dá de mamar, você não é mãe. Então, esses são os mistérios que eu e você nós não teremos acesso nessa vida. O de ser mãe, o de menstruar, o de engravidar. A gente não tem. Então, esses segredos você só pode ver até determinada coisa, porque aí a sacerdotisa vai ficar sozinha. Se tiver que ficar nu, ela fica. Se tiver que dançar, ela dança. O que tiver que fazer dentro dali, sabe? Ela vai fazer. Mas respeitando os seus limites que você nos impôs.
Entenda, não é a gente que tem limite. É vocês que dizem, não, eu só vou até aí. Não permite. Porque, como você vê, a mulher que fez isso, fez uma amarração, fez o mal, é podre e tal, né? Mas isso que você falou é uma coisa de todo mundo falar, é o senso comum. Porém, o que eu noto é, eu pergunto, você fez filosofia? A todo mundo eu pergunto, ó, você tem filosofia? Porque a filosofia tem um livro de um autor chamado Nietzsche, chama-se Para Além do Bem e do Mal, onde ele diz, não existe verdade, nem mentira, bem nem mal. O que existe são fatos. Isso é da filosofia. Então, quando a pessoa tem um fundamento filosófico, a gente se dá melhor. A pessoa entende o que está acontecendo. Não há bem nem mal. Quando Juju fez uma amarração para ele, e por que ela fez? Porque a mulher quer o homem de cabeça baixa. Porque a mulher é empoderada. Porque ela quer o homem rastejando. Porque ela quer ganhar presença sem dar nada em troca. Porque ela quer o cara do jeito que ela quer, não quer o cara do jeito que ele é. E aí ela faz a amarração. E as forças ali despertadas, elas vão assombrar a vida do cara. Elas vão levar o cara ao crime, o camarada ao vício. Ela vai levar você, sabe, ao pior que você tem, porque as forças foram despertas e você está ali feito inocente por conta do conceito, do preconceito, quer dizer, por conta dessa coisa do racismo estrutural, que eu entendo muito bem, que não tem a ver com você nem com ninguém, mas é uma coisa social. Então, quando eu disse para ele que ela fez, aí ele ficou nervoso. Como? Mas você também fez, cara. Você chegou aqui e fez. Você quer quebrar com ela? Não. Mas isso não depende de você. Olha, se você soltar um pitbull na rua, você sabe quem ele vai morder? Você sabe como ele vai morder? Você imagina, você conhece seu cachorro, ele pode avançar no rosto de uma pessoa, ele pode avançar no braço, você não sabe. Porque por mais que você seja o dono, você não é o cão. Então, quando a gente liberta essas forças para trabalhar, elas vão agir em determinado nível, mas elas não vão além do que você disse. Essas forças precisam estar aqui, na luz. Veja, é você que limita. É você que diz, mestre, eu quero assim. Tem pessoas que chegam aqui, Robert, e dizem assim, eu não quero nem saber, eu quero de todo jeito. Aí, de todo jeito, é de todo jeito. Eu quero para ontem. Aí tem forças que trabalham nesse para ontem. Mas o que acontece? Mesmo nessas forças que trabalham para ontem, existe uma força que comanda elas, tanto do bem e do mal. Para mim não existe bem nem mal, mas tanto do bem quanto do mal. Existe uma força chamada Olorum. Existe algo chamado Olorumaré, que você chama de Gadu, grande arquiteto do universo. Eles limitam essas forças, mesmo elas sendo grandiosas e malignas, satânicas, diabólicas. O que aconteceu? Como os pais de santo daqui, de Caruaru, trabalhavam com essa história de em 7, 14, 21 dias seu amor está de volta. O que aconteceu com eles? Estão todos trabalhando como CLT. Tem que trabalhar, tem muito pai santo já velho trabalhando de vigilante para ganhar o sustento. Então eles perderam, Robert, eles perderam prestígio. Eles são chamados de marmoteiros. Eles são chamados de charlatões. O que não acontece comigo. Eu comecei em 1994, eu estou até o dia de hoje que eu estou falando com você. Isso é uma abuso esses carros nessa hora, nesse barulho.
Deixa eu me ver isso aqui. Bicho, isso é um abuso, isso realmente incomoda uma hora dessa. Deveria ser proibidíssimo, bicho. Brasil parece um bordel, velho. É muito esquisito, bicho. Porque o cara morar no centro, um carro desse passar numa situação dessa, sei, não sei não. Mas continuando, desculpando aí, continuando. Eu não vou cortar a parte porque também não sei nem editar, eu faço tudo na tora. Sabe? Então, por eles falarem 7, 14, 21 dias, eles foram levados, eles foram induzidos ao erro. O Felipe diz assim: eu sei que você sabe quando, mas você não diz. Não, cara, eu não sei quando. Eu sou uma criatura finita. E nós estamos trazendo orixás. E nós estamos trazendo daimons. E nós estamos trazendo elementais. Exu, Pombagira, observe muito bem. E todos esses com quem nós estamos mexendo, eles não são do mal. Eles são elementais. E eles dependem do operador. São ferramentas para entender melhor. Você pode usar uma faca, sabe? Você pode usar um lápis para escrever ou para furar o olho de alguém. Mas o problema não está ali na faca. Não está ali do piloto. Não está aqui no lápis. Entendeu? Então, assim, é muito complicado explicar isso. Veja, quando foi para ele fazer a amarração, não foi mal. Mas porque ela fez, foi mal. Ah, eu não quero, porque ela não quer com amor, porque... Que isso, bicho? Mas que a gente está falando com crianças. Então, veja, não sou eu que tenho problemas para fazer, sabe, as coisas, para as coisas acontecerem, sabe? São os clientes, são vocês que têm problemas de entender, assim, vocês limitam o trabalho, porque a gente precisa dizer uma coisa, dizer não. Porque qual é o certo? Você tem ali mensagem, você tem áudio. O correto é você chegar em casa, eu não entendo isso, eu vou tirar as dúvidas. Ou vou escrever o que a pessoa disse. Não, a gente repete, repete, repete e repete de novo. E tem uma coisa que não deixa, e não é burrice, como eu falei, é preconceito. Não deixa você querer entender isso. A maioria das pessoas que chegam aqui, eu quero isso e tchau. Como a nossa amiga fez um pacto vitalício. O que você entende de pacto vitalício? De uma vida toda. Com 4 meses depois ela quebrou o pacto. Porque com aquela coisinha lá, né? Aquele pêndulozinho lá, ela vai quebrar. Quebra não, cara. Quem disse que quebra? Quebra momentaneamente. Porque aquela força estava lá. E você, no apogeu de suas qualidades mentais, de sua força física, você a trouxe para a sua vida. E agora você vai usar um pêndulo e vai quebrar? E eu não estou falando contra a pessoa, estou falando contra a arte da radiestesia em si. O pacto entre você e Carolina Teixeira Scaff foi cortado ali, momentaneamente, porque é coisa de outras vidas. Então, isso tendo explicado, nós vamos ver o que é que tem nos números seus. E me desculpa aí o prefácio enorme, mas a gente precisa se fazer entendido. Você nasceu no dia 28/7. Olha, dê uma olhada no que acontece. 2 e 8 vai dar exatamente 10. 10 é Ofum, tá? Então, como você nasceu no dia 10, você é regido por um Odu chamado Ofum. Como eu falei, quando a gente joga o búzio de 16, caindo 10 contas abertas, representam Ofum, certo? Ofum é um Odu cheio de divindades, de luz. Veja que você gosta muito da luz. Oxalaguian, Oxalufã. É. Então, esses orixás são funfuns. Eles são brancos.
eles se vestem de branco. Você coloca aí Oxalá para você ver. Oxalufã, Oxalaguian, sabe? Eles são brancos. Eles não usam contra-axé. Então, para coisa abrir para você, você não pode contra-axé. Aí você diz, não, mas meu pai é inglês. Eu achei legal saber disso, Robert. Mas veja, a Inglaterra esteve relacionada diretamente com a escravidão. Mesmo quando no país da Inglaterra acabou a escravidão, colonialmente ficaram muitas colônias ainda trabalhando dentro da escravidão. Então, de alguma maneira ou de outra, o sangue branco e o negro se cruzaram em algum momento. E daí você tem esse Odu. Quem não tem Odu são aquelas nações que não se envolveram em tráfico de escravos. Por exemplo, o chinês, ele não tem Odu. E o que é Odu? Odu é, sabe, é o caminho. São 16 caminhos. Não existe 16, não existe 12 signos ocidentais, né? Você pode olhar. No horóscopo existe Áries até Peixes. São os 12. E na África existem 16 Odus, 16 signos. Que são, na verdade, eu quero dizer caminho. Então, como eu sei qual é o meu caminho? Tá? Então, o seu caminho é muito simples, só vendo aqui a partir do seu dia. Eu não adentrei ainda nos detalhes do Odu. Mas se você nasceu 2 e 8, você não pode pegar dinheiro. 2 e 8 que dá 10, ou fundo. Você não pode dar dinheiro a mendigo. Você não pode dormir em cama suja. Você não pode visitar asilo de velho. Se você entrar num hospital, você tem que cobrir o ori. Se você for para um velório, tem que cobrir o ori. O que é o ori? Eu vou já chegar lá, mas cobrir pode usar um boné, certo? Pode usar uma touca dessa aqui e você estará cobrindo o seu ori, ok? Você vai pegar uma touca dessa aqui e não pode ser preto, né? Não pode ser vermelho, porque os orixás são funfun e você vai se cobrir assim, ok? Pronto. Você vai se cobrir assim. Você vai estar livrando seu ori de coisas complicadas, porque o seu Odu Ori é funfun, é branco. Ele não tolera em cima de você qualquer coisa preta nem vermelha. Porque esse é o seu Odu. Então, dormir em cama suja, dar dinheiro a mendigo, ir para abrigo de velhos, visitar favela, dormir em cama suja, roupa de baixo suja, andar sujo, marafo. Você não pode tomar marafo em situação nenhuma. Bom que você não bebe. Mas não pode tomar marafo em situação nenhuma, que é justamente a cachaça, o pitu, que essa é a bebida de Exu. Então, esse 10, ele representa a sabedoria. Esse foi o dia em que você nasceu, 28. Aí o mês é 7. Quando você adentra o 7 e você tem os segredos lá do seu culto, né? Você sabe que o 7 representa a perfeição. Mas dentro da Cabala negra, né, da Cabala africana, o 7 ele tem um Odu, que é um signo, que ele não é um dos melhores. Ele é um signo que envolve solidão, certo? Que envolve proteção dos espíritos e ataque pelos mesmos espíritos. E pelo mês significa que depois da sua maioridade, esse número 7 vai influenciar a sua vida. Tá ok? Então, o que é esse 7? Eu fiz aqui uma pesquisa esses dias. Eu gostaria de dizer que essa pesquisa tem fundamento nos maiores autores. Eu estou falando de Pierre Verger,
Reginaldo Plandi, eu estou falando de João Baldo Ribeiro, Jorge Amado, eu estou falando de grandes autores também que falam sobre o Odu, que é justamente Diego de Oxóssi. Você pode colocar, ó, Diego de Oxóssi aí no Google, vai aparecer toda a obra, foi meu mestre de búzio, né? Sabe, outros mestres, Mestre King de São Paulo, você colocar aí King, Mestre King no YouTube, vai aparecer o negro africano, que é justamente um babalaô muito conceituado, explicando essas coisas. Entendeu? Então, assim, isso não é tirado do nada, isso é fundamental. Isso é fundamento. Então, diz assim, ó, quando a gente olha teus orixás, tá? Teus orixás, os orixás são, os teus orixás inquietos são Oxaguian, é um fufum, é branco. Todos os jaguns, guerreiro. O jagum é um guerreiro que monta a cavalo, é um guerreiro de cavalaria. E eles têm um código de honra. Você não tem aí o código de honra? Seu pai pediu para você, o pai da menina pediu para você cuidar dela, veja. Isso não é coisa normal, isso é um código de honra. Você não vai tirar isso da sua cabeça, não. Foi o pai dela que veio para você cuidar dela. Este é o código de honra. E o mais interessante, o guerreiro Jagum, ele vai até a morte. Então veja, se você prometeu ao pai, veja esse lance, olha, nós pegamos a sua numerologia, a sua tabela de Ramamu e voltamos no passado. Se você um dia quiser um curso, mestre, eu queria que o senhor me desse um curso sobre numerologia de Ramamu, a tabela de Ramamu, para a gente ver como é outras vidas. Eu posso passar para você. Então, houve aquele pacto que nós já falamos. Nós já falamos, que a menina falou lá que era o pacto de obediência. Mas ela não sabia explicar como, porque ela não tem fundamento. Ela não lê. Uma pessoa que não lê tem fundamento de nada. Ela não sabe explicar. Mas foi interessante, porque eu disse, ó, tem magia da menina contra você. Não era magia. Era pacto que você fez e a raiva, não é? Que o outro lá, que você deu um nome bem interessante, que agora me faz a memória, sabe? Fez o pacto de cavalaria, de baixar a cabeça para uma dona. Eu expliquei a você, sabe, fartamente. Então aquilo ali, vocês de novo estão vendo, e vocês de novo como guerreiro Jagum. Só que hoje você, em vez de um cavalo, você dirige um carro. Mas você é aquele mesmo, sabe, aquele mesmo cara, velho. Você só mudou do corpo. E você ainda é aquele mesmo cara. Só que nos dias de hoje, não é? Nasceu dentro daquela época, aqui. Como o senhor explica isso? É muito. Olha, você sabe, você deve ter olhado, o julgamento da família Manson. Charles Manson foi um serial killer muito famoso. Ele criou uma família e aquela família, aquelas meninas e tudo mais, assassinaram pessoas. E aí uma delas pegou quase 25 anos ou mais de cadeia. Lá. Só que nesses 25 anos, muita coisa mudou, não é verdade? A televisão preto e branco passou para cores, a cores passou a informática. É um mundo que ela nem imagina. O que é que faz? Ela precisa passar pela readaptação. Então, quando ela está saindo da cadeia, colocam ela em um local onde vai dizendo para ela, ó, isso aqui aconteceu, abriu a internet, inventaram uma coisa chamada celular, televisão, né, a cores. Está acontecendo isso no mundo. Porque se ela sair do jeito que está ali, ela enlouquece. Então, você precisou renascer. Renascer para ir aprender de baixo, como criança, como todo mundo. Ok? Mas a lição que você está tomando é a mesma. De novo, você quer desistir. De novo, você diz: ah, porque eu preciso resolver logo e porque eu acho legal.
Mas será que você não entende que uma coisa de outra vida, isso não sendo um conto, porque ciências ocultas não é um conto, não é, essas coisas existem de verdade. Você conhece, eu creio que aonde você estuda devem falar dessas coisas. Deve falar de súcubo, de íncubo, de diamantes astrais, de esferas de luz, esferas de trevas. Deve falar disso. Isso é real. Enquanto eu e você existem, essas coisas são reais. Gadu, ele não existe. O grande arquiteto do universo, ele não existe, porque tudo que existe nasce, cresce, reproduz e morre. Você deve ter sido da época que eu e ter estudado português em Pascal Segala ou Platão Savioli. Então, a base do nome, né, a raiz do radical, ex quer dizer fora, hora extra, ex-amor, extraordinário é fora, existência é fora de. Fora de quê? Da realidade. Gadu, o grande arquiteto do universo, você sabe melhor do que eu, ele é real. Enquanto eu e você nasce, cresce, se tiver chance, reproduz e morre. Porque tem cabra que morre sem isso. Eu tenho uma filha que puxou a mãe linda, graças a pai, graças a Deus. 25 anos de idade a menina tem. A minha Nicole, linda. Entenda assim? Então, através do renascimento, se dá isso. Então, nós temos aqui Oxalaguian, tá novo aqui o óculos, como é que faz? Olha, velho, eu vou lhe dar um conselho, meu irmão. Nunca fique velho, viu? Nunca fique. Oxaguian, todos os jaguns, procure o que é jagum. Vá lá no chat GPT e se aprofunde. Oiá, que é Yansan, Odei Osun. Mas isso é em Quito, que é uma nação de candomblé especial. Foi a primeira nação de candomblé criada aqui no Brasil. É preciso que se entenda que candomblé não é africano. Que Umbanda não é africano. Que Quimbanda não é africano. O candomblé foi criado por três negras, entre eles uma chamada Mãe Senhora. Foi ela que pegou o jogo de búzios, que era só para homens, e começou a jogar também para mulheres. Nessa nação, se você for jogar búzios nessa nação, os orixás que vão estar na sua cabeça são esses. Mas se você for para outra nação, para tirar a touca para melhorar aqui o negócio, frio da pílula, viu, meu amigo, tá fazendo aqui? Frio da pílula. Sabe? Quando você chega em Nagoa, é o Batalar, Xangô e o Mulu. Razão de quê? Se você for jogar com alguém da casa de Queto, vai dar outro orixá. E se você for jogar da casa de Nagoa, outra nação, outra escola, vai dar outros orixás. E como é que eu faço para saber se meu orixá é correto? Isso eu vou dizer para você em outro vídeo. Mas o Jagum quer dizer valente, arrojado. E não pode roupa vermelha e nem roupa preta. Isso aí é contra-axé, certo? Ah, você vai encontrar uma menina e você vai todo de preto porque pá, fica bonito. É contra-axé, meu amigo. É contra-axé. O Johnny Lê chama Aláfia. Aláfia quer dizer que é da riqueza. O seu Odu é da riqueza, porque você nasceu no dia 10 no fundo. E aí você tem, como todo, justamente o Johnny Lê. O Johnny Lê com o Ofum vai lhe dar riqueza. E quando você torna-se inimigo de uma pessoa, você é um inimigo muito pesado, ok? O Johnny Lê também quer dizer caminhos abertos. Os elementos que regem o seu Odu, meu amigo, é fogo sobre fogo. Daí, sabe, tudo é para ontem. É muito interessante isso, porque isso lhe vai dar um arrojo muito interessante nos negócios. Mas no amor não acontece assim, não. Porque o amor depende do outro.
particularmente depende de uma mulher que é acostumada, pela natureza, ela é treinada para ter um filho, carregar um filho de 9 meses. Então, mesmo que você veja uma mulher destemperada dizendo, não, eu preciso ser jovem e tudo mais, mas isso é justamente vida propaganda. O corpo dela, sabe, o filho sempre vai ser de 9 meses. A sua mãe teve você com 9 meses, essa menina de hoje tem filho com 9 meses. Daqui a 10 anos, os meninos vão nascer de 9 meses. A não ser que nasçam no útero artificial, como estão já fazendo. Mas todos eles vão nascer de 9 meses. Tá? O seu Odu, ou seja, o seu signo é o mais velho dos Odus, só perdendo na idade para Odufo. Nós já falamos de Odufo, que é o seu dia de nascimento. Esse Odu, esse seu signo, ele é senhor do dia, de tudo que acontece e influencia no agente mágico. O agente mágico, quando é trabalhado para o bem, é Deus. Quando é trabalhado para o mal, é o diabo. E você vai encontrar tudo isso no livro chamado Dogma Ritual de Alta Magia, de Elifa Levi. Esse Odu seu controla rios, mares, cabeça humana, o cão, o elefante, enfim, toda a terra. A questão da saúde está relacionado com a coluna vertebral e o seu sistema respiratório. Agora, veja lá um lado que, sabe, que a gente vai precisar trabalhar muito. Que você chama, né? Não, todo mundo tem suas imperfeições, mas isso é a força do que precisa ser trabalhada. Impulsivo até a irracionalidade. Ó, impulsivo até a irracionalidade. Seus objetivos devem ser atingidos a qualquer preço, mesmo que isso leve ao sacrifício da própria pessoa e até de si mesmo, até da sua reputação. Veja a força, porque é fogo sobre fogo. Eu vou repetir. Impulsivo até a irracionalidade. Seus objetivos devem ser atingidos a qualquer preço, mesmo que isso leve ao sacrifício da outra pessoa e até de si mesmo. Então, isso aí precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado principalmente em relação a toda mulher que você quer, porque hoje em dia a mulher tem o poder na mão. Eu tô atendendo uma menina, uma namorada, né, que eu tenho um namorado. Ela é pequena, um namorado grandão, e o namorado fixo nela, o que foi que ela fez? Ela teve medo e ela pediu uma protetiva contra ele. E ele era gerente de uma empresa grande aqui. Mas, sabe, a empresa não quis ele de tornozeleira. Porque se a mulher falar assim, ó, eu tô com medo desse homem, vai lá na delegacia da mulher e pede uma protetiva contra, acabou com o cara. Você vai ter que usar a tornozeleira. Sabe? Então eu acho que não está mais no tempo. Né? Não está mais no tempo, porque ela fica com. Ela tem um estojinho assim, preto. Certo? Quando ele se aproxima, aí recebe uma notificação no celular. E lá, você está se aproximando perto demais de fulana. E aqui dá o sinal. Se ela aponta assim, a polícia vai buscar o cara na hora. Então veja, a gente precisa trabalhar esse lado. Nós homens, porque senão o bicho pega. É um jagum em ação, irado, irracional, um perigo para quem ele ama e protege. E não deveria ser assim, né? Porque você vê, passarinho está comigo e eu amo e a protejo até de mim. Você viu lá a acusação que a menina fez. Não, você foi abandonado. Não, não fui abandonado, não. Eu fiquei com ela 5 anos. Mas eu não quis assumir os filhos dela. Eu não nasci para casar. A decisão foi minha. O rapaz que ela está com ele hoje foi eu que apresentei.
Eu fiz o voto de Brahmachari, mas uma pessoa comum, como aquela lá que me atacou, a mãe da outra amiga, não sabe o que é isso. São umas mentes pequenininhas, sabe? Essas pessoas nasceram, Robert, não nasceram para ser coisas grandes. Porque a mente é pequena e elas não aprendem. Elas veem novos conceitos, mas se fecham no cantinho delas. Então tem que levar pau mesmo. Porque a mente não se abre. E o que é que a gente faz? Né? Você sabe, existe a nossa mente, ela faz recorte da realidade. A nossa cognição, né? Às vezes é tão pequena que só nos permite ver o que queremos ver. Você recorta, mas o mundo não é aquilo, é o recorte que você faz da realidade. Isso aí não é um problema. Não é porque não tem solução, mas é porque a pessoa, sabe, a coisa dela é muito animal, sabe? É comer, defecar, trabalhar, dormir, fazer sexo. Vai fazer o que com uma pessoa dessa? Como é que alguém assim vai entender alguém como eu? Não tem nem como, não é? O seu Odu, ele tem um intelecto alimentado por uma profunda curiosidade e é enfraquecido por uma imaginação absurdamente excessiva que lhe leva, ou aquele que é regido por esse Odu, a criar fantasias demasiadamente absurdas. Eu aqui peço vênia para falar de uma obra que eu sempre pergunto, você lê? Porque se lê ajuda tanto a você, ajuda tanto a mim. Por exemplo, Otelo de Shakespeare. Pô, quem não assistiu Otelo? Que filme, não é? Iago, ele era maluco por Desdemona, a linda Desdemona. E Otelo chegou de viagem. É chamado Otelo Mouro, porque ele era muçulmano, negro. O pai de Desdemona iria dar uma grande embarcação para quem com ela casasse. E Iago buscava seduzi-la, mas ela se apaixonou pelas histórias. Veja muito bem isso. Pelas histórias que Otelo contava. O homem, sabe, escuta com os olhos e a mulher vê com os ouvidos. Isso aí, camarada, sabe, Otelo diz isso, um dos maiores psicólogos da humanidade, diz isso. Você vê as igrejas cheias de mulheres. Aqui tem igreja chamada Reino de Deus, Assembleia de Deus, tem 3.000 pessoas. E elas vão lá para escutar a mesma história. Como é que pode? A pessoa vai lá. Jesus nasceu na manjedoura, Jesus viveu, Jesus morreu. Como assim? Como que você consegue ir lá para ver um cara gritando isso, pô, que você já viu? É a mesma coisa você ir para a escola para estudar Chapeuzinho Vermelho, velho. Mas a história é bonita. A história de Jesus. A maior história de amor foi escrita com sangue. Veja que merda. Mas acontece isso. É o que elas dizem. Um grande romance de um homem que não casou. E porque as mulheres são apaixonadas por Jesus. Não sei se você já leu Lobos de Rampar. Lobos de Rampar diz no livro A 13ª Vela que elas são apaixonadas por Jesus porque ele não usou as mulheres sexualmente. Sabe? Essas coisas a gente precisa ver isso, tá? Então em Otelo acontece exatamente isso. Ela escuta a história de Otelo, o Moro, e se apaixona por ele. E fica com ele, e agora tem que casar. Então, a Desdémona casa com Otelo. Mas Otelo é o melhor amigo de Iago. E não sabe da paixão desmedida que Iago tem por Desdémona. Ela sabe, mas ela não diz para ele, para Otelo.
Então vão viajar e tudo vai acontecer nessa primeira viagem, nessa grande embarcação. Iago começa a falar, a contar histórias, a tecer historinhas de que Desdémona está traindo ele. Porque o barco é grande, ele precisa navegar e ela fica muito tempo livre. E vai plantando provas, todas as provas falsas. E Otelo começa a ter ciúme. O que é ciúme? É um monstro, diz lá Shakespeare, de olhos verdes, que destrói a si mesmo. Otelo, confiando no melhor amigo, começa a desconfiar da melhor mulher. E ele, um dia, simplesmente movido pelo ciúme, porque também o ciúme tem muito a ver com propriedade, o desejo de você é minha e a propriedade, e ele simplesmente enforca a Desdemona, o Otelo, somente para descobrir depois que tudo aquilo ali foi falso. Sabe? Então, o John Miller, ele tem essa imaginação excessiva e esse frontier de possessividade. Ah, eu quero resolver tudo. Veja, um homem desconfia, cara. Esse cara tá com medo dela arrumar outra. Ele não confia no seu taco. Entendeu isso? Então tem essa parte psicológica. Quando você parte para cima da mulher, o que você está dizendo também é que você não confia em você. Você já mostrou quem você é. Agora você precisa dar o espaço. Mas espaço para quê? Veja, o seu maior medo, que a Bíblia diz, a bissa invocar, o seu maior medo, você tem tanto medo que isso aconteça, que você está atraindo essas forças contra você. Você precisa aprender a relaxar. Porque você deve confiar no seu taco. Você é um cara educado. Você é um cara que tem dinheiro. Na primeira vez você disse, não, mas ela tem mais dinheiro do que eu, quando eu falei magia. Depois você revelou, como Felipe, não, a família tem mais dinheiro, mas ela trabalha e aquela coisa. Veja, vocês vêm me revelando aos poucos. Eu me abro todo, mas vocês vão revelando aos poucos. Então, ela precisa saber o que é perder o Robert Caran. Mas ele quer, eu quero o que eu quero. Claro, cara, você pode querer, mas não é uma questão de posse. Agora você precisa trabalhar isso. Por isso que você deve ser um grande mestre na sua maçonaria. Você está cá trabalhando isso. Isso é uma imperfeição. Você quer. Uma outra coisa muito interessante. Você acha que todo homem é igual a você? É gentil, educado, generoso? Existe rival para você? Porque eu vejo que você é um cara bem apessoado, feio não é, tem seu dinheiro, deve ter um carro legal, como se eu com 60 anos. Tenho meu passarinho, tem ficante, conversante. Como é que um cara como você. Como assim? Não, você precisa trabalhar isto. Pelo menos dá a aparência que está trabalhando. Porque você já entregou nas mãos dos orixás. Você já entregou na mão dos deuses o que você podia fazer humanamente. Você já fez. Ela não vai encontrar. Você acha que vai? Porque eu sempre acho que a mulher, eu mesmo sendo pretinho, pobre e tal, eu não acho. E depois que a mulher passa por mim, ela vai encontrar outro cara igual. Você acha? Deixe seu medo. Entregue seu medo. Você não pode dominar a mente dela. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui, aqui em cima, certo? Para você ver de novo como comandar a mente da mulher. Tipo assim, alguma coisa assim, a mente da mulher amada, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui, sabe? Nós temos aqui minuto deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou deixar no minuto 40, 50 minutos mais ou menos, sabe? Para você clicar e você ir lá.
Você precisa rever, precisa tirar nota. Você precisa reeducar-se sentimentalmente, meu amigo. Então esse foi o primeiro vídeo. Se deu tempo de você assistir, uma hora de vídeo, se você assistiu, se você, né, com certeza você não vai ficar chateado comigo, porque eu preciso ser honesto, eu preciso abrir para você. Eu não terminei o seu Odoo. Se você ficou curioso, a gente continua, eu faço o segundo, né? E você pode anotar, sabe? É possível que, enquanto eu esteja falando, você se sinta chocado, instigado, mas eu faço para isso mesmo, para instigar mesmo. A reflexão. Tem muita mais coisa aqui. Gostaria de ver? Então,